Em contrapartida ao universalismo possível pode ser pensado para a história do sociólogo francês, que ressalta que seria impensável a ideia da memória universal, uma vez que toda memória coletiva tem um suporte e um grupo limitado de tempo e espaço. Assim, a realidade social nos oferece um número indefinido de grupos, cada qual com a sua memória coletiva, entrelaçando-se em uma rede social extremamente complexa. Grupos que opõem uns aos outros incluem-se e excluem-se mutuamente, segmentam-se uns a partir dos outros, avançam paralelamente, entrelaçadamente no tempo, convivem no mesmo espaço social. Cada indivíduo participa muitos de outros grupos, cada qual com sua memória, vizinhança no trabalho, grupo que percebeu a fase escolar e ao mesmo tempo grupos maiores que também fazem a sua memória coletiva. A religião, a nação, a carreira profissional. A memória coletiva não é um fato única. Somente se pode falar na expressão singular do recurso do discursivo para a identificação e delineamento do campo, porque não há verdade em inúmeras memórias coletivas. Segundo Alba Washes, o seu segundo traço diferencia radicalmente da história coletiva. É interessante confrontar com a ideia expressa aqui por Albawash. Ao examinar o seu passado, o grupo percebe que tem continuado o mesmo e dessa forma adquire a consciência da sua identidade através do tempo. A memória coletiva produzida por um grupo em casos como estes não seria muito distinta das histórias plurais da historiografia no período moderno, a qual sugere que a história das quais os movimentos de etnia e qualquer outro tipo de grupo produz uma história para si mesmo, para si e para si. Histórias do movimento negro, movimento gay, feminista, de etnias específicas de família, de categorias profissionais a partir de políticas tantas nas histórias imagináveis. Estaremos aqui diante de uma história das memórias coletivas. De qualquer maneira, não há mais o que se impõe aqui no contraste e incompatibilidade entre a história e a tendência universalista, uma memória coletiva, uma verdade plural. Uma história coletiva? Não. Uma memória coletiva é, na verdade, a verdade plural, que é, na verdade, plural. A oposição entre a historiografia e a memória coletiva produz cada um grupo também a posição da ênfase, da mudança, da ênfase da continuidade. Para utilizar a expressão de Albert, a história seria um papel de mudanças. Mas enquanto a memória coletiva e as memórias... Enquanto isso, a memória coletiva, as memórias coletivas tende a contribuir um painel de semelhanças, enfatiza as pertinências e o que traz identidade ao grupo. Se a mudança ocorrida no tempo da existência do grupo, em virtude de algum conhecimento emblemático, torna-se por demais radical, ocorre uma ruptura que, por este caso, segue nos mesmos setores sociais. Formar-se-á um novo grupo, com a nova memória coletiva, a se reconstruída, que incorpora traços de outra, mais radicalmente a nova, no sentido de um novo recomeço. Distinção também colocada para situar o contraste entre a história e a memória, que é exatamente os grupos dentro, enquanto a história examina fora. Dessa maneira, a história pode unificar histórias particulares. Por assim dizer, é uma história mais ampla. A história coletiva, ao contrário, é produzida a partir de uma visão dentro de grupos, que será oportuno mais uma vez discutir o fato que as novas possibilidades historiográficas sugeridas nas décadas de 1920
se encontra atênua muito não apenas porque surgiram por historiadores para cada grupo, no caso da história plurais, como também podem surgir práticas historiográficas polifônicas destinadas a caminhar nas vozes sociais distintas em uma mesma narrativa. Torna-se possível, então, também escrever histórias dentro dos grupos. Estes elementos viabilizam um diálogo ainda mais intenso da história com a memória coletiva utilizada não só para menos com as fontes, também como meio de expressão, como conjunto de vozes sociais a serem retomadas. A perspectiva de Maurice Boris, né? Albi Wash, deve ser assim. Também é merecido para as críticas e considerações de Mike Pollack, Michel Pollack. Procura avaliar os desdobramentos da tendência e enquadra as memórias individuais e memórias coletivas, chegando à afirmação que todas as memórias coletivas são a mesma eliminação da possibilidade de autonomia do sujeito em relação à estrutura social de Albaosh. Ampara-se a uma perspectiva funcionalista e, ao mesmo tempo, sintonizada à perspectiva dos análises, que passa a se tornar compreensível a partir de sua reconstrução e práticas vividas no presente. Ao definir essa estrutura funcional da memória, Albi-Wash mostra o delineamento que seria comum ao grupo que produz contrapartidas, as diferenças em relação aos outros, e estabelecer fronteiras socioculturais. No limite, a memória social constituiria a forma mais... a forma mais bem acabada e completa do memória coletiva. Para Pollack, tudo não há também ali o risco de uniformização e a opressão do envolvido, pois o processo da construção e da nação através de memórias coletivas também pode proceder para a exclusão de etnias, grupos e outras formas de identidades. Lugares de memória, mais uma ponte conceitual. Para além da própria construção do conceito de memórias coletivas, que remonta aos primeiros trabalhos de Al-Wash, no campo de estudo foi encontrado um novo momento conceitual importante para o desenvolvimento das ideias e lugares de memória. Esta nova entrada conceitual surgiu na necessidade de aprofundar algumas questões através de ambientes em que o recurso de prática e representações e suportes materiais produz e difunde a memória coletiva. A noção de lugares de memória abre uma nova perspectiva em termos de organização e percepção de memória coletiva. O primeiro grande empreendimento teórico e prático desta direção deve ser atribuído por Pierre Nora, e que é um grande número de historiadores, sociólogos, antropólogos e memorialistas franceses que integraram ao projeto coletivo relacionado aos lugares de memória, que resulta em 7 volumes de texto dedicados à memória social francesa. Depois do empreendimento pioneiro de Pierre Nora, os projetos similares surgiram em outros países europeus, como Alemanha e Itália. Através dessa prática, resultante de livros e grandes circuitos de palestras e eventos e conceitos de lugar e memória, foi encontrada a sua definida estabilização. Será oportuno lembrar que, ao lado desse grande movimento de reflexão de preservação de lugares de memória, nova aproximação de fenômenos coletivos de que lidera Pierre
Nora permitiu novos delineamento conceitual, de acordo com a passagem de Pierre Nora, retornada por Jacques Le Goff em seu verbete sobre a memória. A memória coletiva seria doravante concebida como o que fica passado e vive dos grupos, ou que os grupos fazem do passado, com este delineamento de um conceito atento não apenas o que se preserva da experiência humana, mas também em grupos sociais que fazem dessa experiência humana preservar. Pierre Nora irá retomar as antigas oposições entre a memória e a história, que havia sido objeto de reflexão Maurice Albach, quais são, antes de mais nada, prolongadas em memória, de Jacques Le Goff, resume-se a partir de uma passagem de Pierre Nora em seu verbete de memória. Os lugares topográficos, como arquivos, bibliotecas, museus, lugares monumentais, como cemitérios, arquiteturas, lugares simbólicos, como as comemorações, peregrinações, os aniversários e os emblemas são lugares funcionais, mais manuais de autobiografia e associação. Trata-se naturalmente de uma pequena lista exemplificada do célebre coleção francesa dos 7 volumes publicada sobre a direção. Uma consulta do sumário, cada volume revela o imediato e complexidade da extensão envolvida pelos lugares de memória, os monumentos da pedagogia, enciclopédias e dicionários de herança, como santuários de régios e relíquias monásticas, as paisagens do patrimônio, o território e a mesma própria língua. Realiza a memória de si ao fazer esses traços de grupos específicos à humanidade, como todo o universo de lugares de memórias inclui a própria historiografia, que é a ciência ou cronistas. Onde existe o humano, pode-se dizer que a memória estabelece gerando seus lugares, desde as células familiares, que organizam a memória através de recursos dos mais diversos genealogias e álbuns de fotografias, e até as grandes nações, que os museus e os arquivos para dar visibilidade à própria identidade. A memória passa definitivamente por muitos lugares. Há por fim aquilo que poderíamos chamar de lugares por trás de lugares, daqueles os quais iremos encontrar não a produção e a elaboração da memória coletiva, mas os seus criadores maiores, as forças que impõem a memória coletiva de um modo diversos, geram lugares e memórias mais específicos. São lugares por trás dos lugares, os estados, meios sociais e políticas das comunidades, experiências historiográficas ou gerações, levado a constituir os seus arquivos em função do uso de diferentes que fazem a memória. Entre grandes lugares, os polos importantes do investimento e as forças grandes que determinam a memória são aqueles socioculturais. Leo denominou instituições de memória, começando pelos grandes arquivos nacionais, sabe-se os arquivos reais, desde antigas civilizações, dos quais dão exemplo dos reais palácios de Olgarrit na antiga Síria, ou inúmeros grandes encontrados no Palácio Mary. Entre tantos, os anados por Leore Gutin, mas também um novo sentido do século XVIII já começou a existir, ainda que timidamente, os seus depósitos centrais de arquivos e os mais desdobramentos da erudação regis da necessidade voltada para a construção de identidade nacional, o que ocorreria decididamente na França a partir da Revolução Francesa e os demais países da Europa. Logo após o período da Restauração, o desenvolvimento inteiramente análogo que
instituirá os museus e também discretamente instaurados a partir de meados do século XVIII e também a partir da Revolução Francesa, que inicia a era dos museus nacionais. Estes lugares de memória simbólicos destacam-se em grandes e, por vezes, ruidosos, empreendidos e voltados para a memória coletiva, que são comemorações, tal como comemorações anuais e a tomada da Basília em 14 de julho, particularmente na grande comemoração que ocorreu em 1989, assinala dos dias da Revolução Francesa. E, na verdade, a tradição afirma que a partir dos próprios tempos de Revolução Francesa, tal como mostra a pesquisa de Mono Osófrio e de Sasson, a história feita por revoluções revelará o interesse da dialética e lembranças esquecidas das quais o discurso por vários períodos e alguns episódios.